Oi, turma, do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, no capítulo 26, Mude de Amores. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos, André Luiz. Para ser feliz, é preciso amar a felicidade. Amar a felicidade significa fazer aquilo que nos deixa felizes. Quando amamos uma pessoa, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para vê-la bem. Muitas vezes, porém, embora desejando a felicidade, tomamos caminhos que nos distanciam dela. Queremos ser felizes, mas rendemos culto à tristeza sistemática. Desejamos a felicidade, todavia a queixa não sai dos nossos lábios. Almejamos dias ensolarados de felicidade, porém acabamos nos deixando encobrir pelas nuvens da ingratidão. Sonhamos com uma felicidade majestosa, no entanto, perdemos o olhar feliz para as coisas simples da vida. Esperamos pela felicidade, mas amamos os nossos vícios. Queremos a felicidade para o amanhã, esquecendo que só podemos desfrutá-la hoje. Procuramos a felicidade fora de nós, ignorando que ela se acha de forma exuberante em nosso mundo íntimo. Aspiramos uma felicidade que nos é dada, quando ela só pode ser construída por nós mesmos. Esperamos pela felicidade com o coração envenenado por ódios e mágoas. Aguardaremos em vão a felicidade nos sentindo a pessoa mais infeliz do mundo. Não seremos felizes enquanto sentirmos inveja das pessoas. Não haverá felicidade enquanto vivermos como crianças mimadas. Não seremos felizes enquanto vivermos brigando com o mundo. Não seremos felizes cultuando nossos traumas de infância, nossos complexos de inferioridade, nossas neuroses, nossas feridas emocionais. Estranhamente, porém, há quem busque um certo prazer na infelicidade. Noto muitas pessoas se sentindo bem contando suas tragédias, suas doenças, seus infortúnios. Quando apresento a elas possíveis caminhos de solução, parece que não escutam, não se interessam em sair do fundo do poço, querem continuar se lamentando. Assim parece que se sentem valorizadas, importantes, heróicas, dignas de comiseração alheia. Cabe perfeitamente aqui uma indagação de André Luiz. Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Não queiramos mais, portanto, a felicidade de ser triste, a felicidade de se sentir perseguido, a felicidade de se sentir traído, a felicidade de se sentir culpado, a felicidade de ser vingativo, a felicidade de se sentir rejeitado, a felicidade de se sentir coitado. Tudo isso não é felicidade. Mude de amores, deixe os rancores, namore a felicidade, apaixone-se por ela e faça tudo por ela. Assim ela se casa com você. Olha que eu já passei por todas essas fases e é um belo de um puxão de orelha. E ainda tô passando, claro. É um belo de um puxão de orelha mesmo, gente. Porque a gente vai estagiando, né? São fases. Eu já tive essa fase de achar que a perseguição, essa inimiga implacável que fica o tempo todo no nosso calcanhar, era motivo de eu fazer mais e mais, eu crescer mais e mais. Na verdade, eu amadureci bastante com perseguições, mas eu me sentia heróica, porque eu passava pelas perseguições e conseguia lidar com elas, né, mais bravo do que elas, mais valente do que elas, vencendo elas, e isso era felicidade. Não era. Tanto é que já passou essa fase e continua aquele vazio dentro da gente, porque aquilo ali não era felicidade. Vencer o inimigo, né? Aquela pessoa que te deseja o mal o tempo todo, que te inveja o tempo todo, que quer aquilo que você tem. E eu não dava bola, porque eu falava assim, eu não quero que ela tenha, eu não quero ser que nem ela, mesquinha, eu não quero ser que nem ela, que vive olhando para mim, para ser como eu. Então eu olhava naquela pessoa um monte de defeito que também estava dentro de mim sem eu perceber. E eu me sentia feliz porque eu não era pobre de espírito como aquela pessoa. Na verdade, pobre de espírito era eu, né? Porque eu via o estado emocional, né, degradante daquela pessoa e eu não estendi os braços para ajudar. Eu simplesmente ignorei e continuei levando minha vida como se aquele estado de inveja dela fosse algo que pertencesse só a ela. E se ela estava no meu caminho, possivelmente é porque eu podia, de alguma forma, ajudar aquele ser ali. Mas não, já que eu não queria ser como ela, eu também não queria andar com ela. Isso não era um estado de felicidade. O estado de felicidade era se eu conseguisse transformar aquela pessoa através dos meus atos, através das minhas palavras, da minha ajuda. Isso seria felicidade. Apesar que a gente sabe que cada um colhe aquilo que planta.
e ter o seu livre-arbítrio. Eu jamais poderia infligir essa lei do livre-arbítrio. Não ia poder fazer por ela o que só ela pode fazer. Mas assim, tem várias fases da minha vida que eu fui lendo aqui e fui entendendo que a felicidade que eu buscava, ela não chegava em mim por culpa minha mesmo. E até esse estado de culpa que a gente sente não traz felicidade. É só um momento de reflexão. Pronto, sou culpada, fui eu que errei? Então beleza, agora eu tenho que acertar. E não ficar ali, ó dia, ó céus, ó azar, né? Eu tenho toda a tristeza do mundo, a culpa é minha mesmo. Ontem eu fui bem... Ontem eu não estava muito legal, eu tô com disfunção na tireoide. Eu sei que é a tireoide porque tem oscilações de humor, tem dores, tem incômodos, que é a tireoide. Então, mês que vem tem médico. Mas até chegar o dia do médico tem esses altos e baixos. E ontem eu estava muito ruim mesmo e acabei sendo um pouco amarga, um pouco azeda com um amigo, né? Falei assim para ele, falei, olha, eu fui fazer meu passeio lá no meio do mato para ver se eu arejava um pouco. E veio para mim bem forte, né? Olha, você teve família, você teve a sua segunda família, você teve algumas chances, você teve pessoas difíceis, pessoas boas e tudo que você teve hoje você praticamente não tem. O que te sobrou? Sua casa e seu cachorro, né? E cuide bem porque vai ser provisório também. Daqui a pouco você não tem nem a sua casa e nem seu cachorro. Se o Mike for antes de mim, eu ainda vou ficar aqui sofrendo o luto da perda de um cachorro. Se eu for antes, quem vai ficar chorando é ele. De alguma forma, a gente sempre vai ter essas amarguras da sensação da perda. Nós vamos ter sempre pessoas ou situações que nós vamos perder que vai ficar para trás. Ou você aprende a lidar com isso, ou você vai ser infeliz. Você vai secar. É uma planta que está esperando ser aguada, sendo que ela tem um reservatório no subsolo. É só ela cavar. Ela pode encontrar, a sua raiz pode encontrar esse reservatório de água e se erguer novamente. As pessoas, as situações, elas vão passar por você, elas não vão ficar na tua vida, né? Não vai ser eternamente aquilo. E como veio forte esse tipo de intuição durante o meu passeio, né? Que foi assim com dor, né? Mal-estar, eu não estava bem. Agora vem aqui e dá um checkmate a essa mensagem. Falar, olha, realmente, você não pode ficar presa às situações. Nem as boas e nem as ruins, porque todas são passageiras. E principalmente essa felicidade que você sempre buscou, você buscou de forma errada. Então busque de forma correta. Como é que a gente busca a felicidade de forma correta? O que você tem agora? Qual é o motivo da sua alegria agora, nesse exato momento? O que tem de bom para você? Uma música? Uma casa para te guardar? Um filho do teu lado? Um neto? Uma comida gostosa que está saindo na hora do almoço? O teu emprego que garante o teu sustento? O que você tem de bom agora? Se apegue a isso agora, mas não se apegue para sempre. Agora seja feliz com o que você tem. Agradeça aquilo que você tem. Há pouco tempinho eu estava vendo um vídeo pelo Face e me marcou bastante esse vídeo. Eu gostei. Um desenho animado, onde um cachorrinho está com uma roupinha de lã, né? E parece de lã, mas eu creio que seja de lã. Bom, enfim, o cachorrinho está lá vestido e aí tem os outros bichinhos em volta dele, né? E ele contando a história de como que foi a vida dele, bem rapidinho. É aqueles rios, né? Aí ele diz, meu dono me abandonou numa lixeira, depois ele tentou me deixar numa lata, né, de entulho, ele tentou me afogar, me colocou dentro de uma meia, eu era pequenininho, amarrou uma pedra e me jogou fora, né? E eu acabei mordendo a meia todinha, achando que ele estava brincando comigo, e consegui abrir o buraco na meia, que é essa meia que eu tô vestindo. Eu cresci, a meia ficou grande, ficou pequena para mim, virou uma blusinha para mim. E olha que bonitinho que eu fiquei com a meia. E nesse meio tempo eu me fortifiquei e encontrei vocês, que são meus amigos, que são a minha família hoje. Então aquele bichinho que lutou tanto para viver, apesar dos contratempos, né, do dono querer matar ele assim que ele nasceu, assim que ele era pequenininho, né? Apesar de todos os contratempos, tudo que ele teve que fazer para sobreviver fortaleceu ele, ensinou ele a sair de situações.
a superar aquilo ali e encontrar algo no dia de hoje para ser feliz, que é os amigos que ele tem. Então nós somos assim, nós somos que nem esse cachorrinho, a vida bate na gente até não querer mais, né? A gente tem um monte de contratempo e a gente usa esses contratempos às vezes como escudo, né? Ah, eu sou amargurado porque eu tive uma péssima mãe, porque eu tive um péssimo pai, porque a minha criação foi desse jeito, porque meu marido fez isso comigo, minha esposa fez isso comigo, ah, eu não quero saber de mais ninguém, ou então eu quero saber de todo mundo, mas não quero laço com ninguém. Cada um dá uma desculpa por causa dos seus dissabores e esquece das bênçãos que foram ocorrendo durante a vida. E as bênçãos certamente foram muito maiores do que os dissabores. Então a gente se amargura, a gente leva esse amargo para as pessoas, a gente acaba dando exemplos nossos de superação que na verdade são repetecos no nosso cérebro, no nosso coração, de coisas amargas, de coisas tristes, doloridas, feridas que não cicatrizam dentro de nós. E a gente faz aqui, a gente tem aquele desejo de ficar toda hora renovando o contrato, né? Esse negócio não sai de mim. Por mais que eu fale, não sai de mim. Eu uso isso a meu favor, mas qual é o favor? Se você está levando só tristeza para alguém, você vai conversar com uma pessoa, a pessoa está lá passando por uma situação que a gente está vendo que é um resgate, né? Que tem ali um porquê daquela situação. Quem está de fora vê claramente que se a pessoa está passando todos os dias aquela mesma situação de dor e ela não consegue sair daquilo, está dentro do livre-arbítrio dela. Ela pode sair. Mas se ela insiste em ficar, então que ela fique com nobreza, com honra, com dignidade. Não, eu vou passar por isso aqui, mas eu vou passar de boa, né? Perguntaram para mim se dentro dessa poliomielite, essa doença que eu tenho, eu conseguiria ser feliz. Se eu consigo ser feliz com ela. Eu falei, olha gente, eu não quero, não é me gabando dela, não é levando ela como se fosse algo terrível na minha vida, mas ela me ajuda. Ela diz pra mim, sinal verde, sinal vermelho, o que eu tô fazendo de bem, o que eu tô fazendo errado. Então eu não conto a poliomielite como se fosse assim, nossa, no começo eu fazia muito errado, no começo eu falava que a poliomielite veio em mim porque eu fui, né, aquela pessoa durona, porque os outros me maltrataram. A gente tem mania primeiro de jogar no outro, né? Então, os outros me maltrataram, eu fui perseguida, pessoas vieram pra cima, pessoas me levaram ao limite, então eu jogava a culpa no outro. Depois eu percebi que aquilo era algo que eu deixei entrar. Aí eu comecei a me culpar. Por isso que eu tô falando, passei por todas essas fases aqui, tô passando ainda, né? Aí eu comecei a me culpar, falei, poxa, se eu soubesse que sendo dura, se eu fosse valente, que eu enfrentasse todo mundo, eu fosse ficar doente, eu não tinha enfrentado ninguém, eu tinha deixado as coisas acontecerem, né? Eu ainda recriminava tanto o professor que via as coisas acontecendo em escola e não tomava atitude, então alguns realmente estavam certos, não tinha que tomar atitude, né? Eu tomei demais e eu acabei buscando algo para mim. E isso veio do pessoal, veio do profissional, isso veio de uma série de situações que sobrecarregou o emocional e pum, virou doença. Então a gente depois começa a se culpar, fala, poxa, fiquei doente, culpa minha. Aí depois vem a outra fase do tipo assim, não, eu tive a escolha de lutar ou não. Pelo que eu lutei, eu não me arrependo. Pela doença, eu poderia ser mais ponderada e não deixar acontecer. Mas já que tudo isso já foi, já aconteceu, já é passado, eu não consigo voltar lá e arrumar, então eu vou arrumar daqui por diante. Daqui por diante eu preciso ser mais branda, ser mais pacífica, daqui por diante eu preciso ser uma pessoa que perdoa mais fácil, uma pessoa mais flexível. Então daqui por diante nós vamos aprender a andar assim. E aí chega do que aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás é uma história para contar, mas não a título de você ficar para baixo contando a história, mas a título de falar assim, olha, eu fiz isso, 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 estava errado isso, estava certo isso e ponto, morreu aqui. Tem gente que não. Tem gente que gosta de usar a sua história como superação e na verdade é ferida. Ela está usando aquilo ali como uma ferida que ela não consegue cicatrizar. Ela espelha nas pessoas aquilo que ela passou com outros lá atrás. Né? Infelizmente conheço pessoas assim. Se vai namorar
e a namorada falar, olha, eu gostaria que você não bebesse. Aí a pessoa já fala, poxa, mas já chega minha mãe que me dominava, agora você também? Ou seja, parece que liga aquele botãozinho do tipo assim, eu já vivi isso, eu não quero viver outra vez. Aí é o gatilho, né? Que as pessoas falam. Dá aquele gatilho na pessoa, a pessoa não vai ter convivência com ninguém. Porque se tudo de ruim que acontecer com ela, de pessoas novas ou situações novas, ela lembrar de algo do passado, ela não vai conseguir ser feliz nunca. Ela tem que superar. Cada um que passa na vida dela é um. Cada situação é única. E ela vai repetir algumas histórias, sim. Porque até é questão de um aprendizado que ela não teve no passado, que ela vai precisar ter ali. Se ela não souber levar isso, ela vai ficar sempre presa ao passado, vai ser sempre infeliz. Quanto às dores que nós temos em relação a pessoas que estão em nossa volta, que a gente leva essas dores para as pessoas, aqueles hard da vida. Gente, parece que eles são felizes de falar que tá doendo alguma coisa. Eu fui para Hidro ontem, eu falei para professora e falei para amiga que estava lá, falei, eu tô hoje com dor. E com dor eu sou insuportável. Eu preciso ficar quieta, porque parece que tudo, né, que você tá mexendo no corpo tá doendo, e aí você quer, não é que você falar que dói, sara, mas aquele, tá, como que eu posso dizer? É tanta dor que sai sem você querer. E tem pessoas que se tornam extremamente chata, porque o corpo dela é só dor. Ela não consegue tirar a cabeça dela da dor. E nós que somos espíritos, nós sabemos que tudo está no nosso pensamento. O corpo, ele age de acordo com o espírito, de acordo com o que o espírito acumulou no perispírito. Então, as dores é exalando o tanto de coisa errada que nós pensamos, tanto de negativismo que nós temos. Então, é aquele momento de virar a chavinha. Aí eu voltei para casa, me fechei, falei, eu não quero conversar com ninguém até passar isso aqui. Porque é horrível você ter que falar que tá doendo alguma coisa. É horrível você ter que ficar escutando de alguém que tá doendo alguma coisa nela. Então, nesses momentos, é melhor a gente se fechar um pouquinho, esperar passar, porque passa. Né? Nesses altos e baixos de tireoide, eu conheço bem. Então, vai passar. E tem pessoas que mesmo que a dor seja crônica, ela tem que dar um jeito de ser mais flexível diante da sua dor. Porque quanto mais rígida ela for, quanto mais ela bater na dor dela, mais a dor dela parece que aumenta, né? E aumenta mesmo. Então nós não temos que nos entregar a sofrimento. Ai, eu sofro tanto, dói tanto, mas eu lavei roupa hoje. Né? Não tem gente que faz isso? Então ela tem que ficar mexendo naquela ferida dela. Ela tem que ficar mostrando que a ferida dela faz ela superar alguma coisa. E não é assim. Ela não está superando nada. Ela só está mexendo na ferida. Quando a gente quer superar, a gente tem que usar aquela dor, aquela situação ruim, como uma amiga. Então, tá doendo, mas vai com dor mesmo, né? Ó, acordei hoje desse jeito. Hoje eu acordei bem. Ah, hoje eu acordei mal. Mas tá tudo certo. Bora lá. Tem que fazer? Vamos fazer. E ninguém precisa saber aonde é que tá doendo, né? Porque você se torna uma pessoa pesada. E essa pessoa pesada, ela atrai mais peso ainda. Lá na hidroginástica eu percebo assim, se você entrar na água, todo mundo que tá lá tá em tratamento. Então não tem ninguém lá ação que tá bem. Tá todo mundo mal, isso é fato. Aí quando você entra na água, que você fala pra alguém, ai, hoje à noite eu não dormi bem, eu não sei o que foi que aconteceu, pronto. Aí todo mundo tem uma dor, todo mundo tem alguma coisa, porque você atraiu aquilo. Agora, se você entra lá e, gente, vocês viram como é que tá o tempo hoje? Que tempo doido, ontem choveu, hoje tem sol, nossa, hoje eu vou lavar roupa. Hoje, se você entrar com outro assunto, você leva todo mundo nesse outro assunto. Nós atraímos tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a felicidade está muito atrelada a isso, ao nosso pensamento, nossa conduta, nossa ação. Nós vamos atrair tudo aquilo que nós queremos. Então, se nós queremos a felicidade, aproveite, né? Eu fico feliz quando eu consigo dar conta das atividades diárias. Eu fico feliz quando eu sinto a presença do meu anjo guardião, quando eu sinto a presença de alguém querido que está desencarnado. Eu fico feliz de ver o meu cachorro brincar, dele comer, dele ter saúde. Eu fico feliz
de ter luz na minha casa, né? Quando acaba a luz, a gente não fica triste? Então, tem pequenas coisas no dia a dia que são automáticas e a gente não percebe, que são raios de felicidade para nós. Nós somos abençoados o tempo todo, então não se deixe abater pelas coisas do passado, principalmente. Passou, né? Essas fases todas de se sentir feliz por ser um vencedor de algo que todo mundo vai ter que vencer. Você não é o único. Você não é o único que foi traído, você não é o único que perdeu o emprego, você não é o único que foi desprezado, você não é o único que foi enganado, você não é o único que tem dificuldade. Ou seja, veja o outro lado. Todo mundo já passou por isso e passa por isso. E isso não é motivo de felicidade. Vai ser motivo de felicidade se você superar de verdade. Se você não se deixar abater por essas situações e essas pessoas que você tem em volta, né? Procure sempre como a história do cachorrinho, né? Procure novos amigos, procure novas jornadas, novos desafios, procure superar com alegria, vendo que você foi testado o máximo, mas é para ser feliz, para que você possa realmente chegar no pódio e falar assim: eu venci, foi difícil, mas eu venci. E não se prender tanto à dificuldade, mas sim à sua luta, à sua jornada para chegar naquele pódio.